Como vão, irmãos de caminhada, seguidores de Dulce? Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está lá no Evangelho, no capítulo 3, a partir do item 14. Desapego. O apego é um dos sentimentos que mais entravam o nosso crescimento, que mais nos afasta da nossa essência. O desapego, portanto, é uma das lutas que a gente deve travar nessa nossa experiência corpórea, a título de conhecimento, a título de crescimento. Muitos dos problemas da nossa vida material são causados pelo apego. Ficamos muitas vezes com estados psíquicos difíceis, preocupados, enraivecidos, nervosos, ansiosos, muito por conta do apego que a gente tem, e não, esse apego se estende a muita coisa. Esse apego pode ser ao dinheiro, a coisas materiais, com certeza, né? Mas há muitas formas de apego. Nós temos o apego a pessoas, nós temos apego à nossa condição social, nós temos apego à nossa vaidade, à nossa aparência física. Nós temos apego a muitas coisas na nossa vida terrena. Então esse desapego, quando a gente fala em desapego, a gente está falando num desapego amplo. Tem uma história de um homem muito rico, que num determinado momento, ele chegou num determinado momento da vida dele, e ele doou todos os seus bens materiais, ele doou para instituições de caridade, igrejas, templos. Ele tinha uma fortuna imensa, e chegou num determinado momento, ele deu tudo. O que vendeu, o fruto da venda, ele doou. Ele ficou sem nada. Colocou um hábito e saiu pelo mundo, aguardando o momento da sua volta à espiritualidade através do desencarne. Esse desencarne aconteceu. Em algum momento, todos vamos voltar para casa. E com ele não foi diferente. Ele voltou para casa, né? Voltou para a espiritualidade. E aí, quando lá estava, alguns espíritos que chegaram depois dele perguntaram por ele: puxa vida, ele deve estar no recôndito dos mais altos e elevados padrões espirituais, porque afinal de contas ele fez o que ninguém faz, que é se destituir de tudo que é seu, de tudo que é material, para poder fazer aquilo que Jesus pregava, né? Te desprende dos teus bens materiais e me segue. Então, ele deve estar muito bem. E aí esses espíritos ficaram sabendo que, na verdade, ele estava vagando perdido, envolto na sua própria revolta, dizendo-se enganado. Por quê? Porque não estava gozando dos frutos do seu desprendimento. E aí questionaram a espiritualidade maior, lá os espíritos de alta escola. Como aconteceu isso? Explica a situação. E aí foi explicado que, na verdade, o que ele tentou fazer foi fazer uma negociação com a espiritualidade. Olha, eu dou meus bens materiais, mas ele estava novamente na lei do apego. Por quê? Porque ele queria um lugar especial no céu. Ou seja, ele estava fazendo aquilo não por desapego real, mas fazendo um investimento, fazendo um jogo
comercial com a espiritualidade. Só que isso não funciona, né? Não funciona assim, porque o desapego, ele é um sentido, ele é um sentir, ele é um estar, ele é algo que se conquista em essência. Então essa é a proposta do Mestre Jesus. Tanto que em outras partes do Evangelho ele não te condena a ter coisas materiais, a usufruir o fruto do seu trabalho. Você pode usufruir e ter o seu dinheirinho, a sua casa, o seu carro, as suas coisas e não ser apegado a nada disso. Ter consciência que tudo isso faz parte de um empréstimo e que nada disso é seu realmente. Ele faz parte da tua oportunidade divina, faz parte do teu momento encarnatório. E isso pode te ajudar ou pode te puxar para baixo na hora do teu aprendizado. Depende somente de como você vai lidar com tudo isso lá dentro, na sua essência. Isso vale também para os nossos queridos, para os nossos amores. Ninguém é de ninguém. Nós não temos propriedade sobre ninguém. Então, se essas pessoas vão e vêm, entram e saem da nossa vida, é um direito de cada um. Nós não temos o direito de sermos apegados o suficiente com essas pessoas a ponto de não deixá-las ir, de querer que elas façam aquilo que a gente quer que elas façam. Isso é um apego. Também não temos como viver apegado às situações que a gente vive. Vou te dar um exemplo. Se eu estiver com uma doença, seja grave ou não, eu também não posso me apegar a ela. Eu não posso me apegar à minha condição de doente. Eu estou doente, muito bem, então eu vou aceitar resignadamente que eu tenho uma doença e vou tratar e buscar a minha cura física através do meu desapego espiritual. Confiando em Deus, confiando em Jesus, confiando que nada nos acontece sem ter uma causa e motivo e sem se apegar à doença como uma forma de vitimização, trazendo para nós aquele peso da doença como algo que me torna alguém diferente, especial ou vítima de alguma situação. A doença, por exemplo, assim como todas as outras aflições que vivemos aqui na Terra encarnado, fazem parte desta oportunidade de crescimento e são as lições que nós recebemos para isso. Então, não nos apeguemos ao fato, nos apeguemos então à lição, o que podemos aprender com a vida que eu estou tendo, com as condições que estou recebendo. Não nos apeguemos também a qualquer condição que temos na vida, porque são transitórias. Se hoje sou médica, se eu tenho um nome, se eu tenho fama, tudo isso é temporário, passageiro. Eu preciso ver o que tudo isso pode me trazer de conhecimento, de equilíbrio, de força para a busca do essencial. Buda falava bastante sobre isso. Sem dúvida, o nosso apego às coisas, condições, sentimentos e ideias é muito mais problemático do que imaginamos. Outro apego muito comum ao passado. Tem pessoas que conseguem viver no passado o tempo inteiro do seu presente.
desqualifica, desvaloriza. Você nem enxerga o presente que está passando e vai virar passado. O passado pertence ao passado. Então que a gente cure esse passado desapegando. Vamos desapegar e jogar este passado para a conta de mais um aprendizado. E vamos viver o aqui, o agora, esse presente, que como o nome diz, é um presente divino que nos faz viver uma oportunidade divina. Então, pessoal, desapego é envolvimento e intimidade com as coisas como elas são. O que temos, o que somos, o que estamos vivendo é o que precisamos e é o que é para que a gente aprenda a ser melhor. Que assim seja e que a nossa caminhada seja guiada pelos passos e pela mensagem do Mestre Jesus, que tanto nos ensinou sobre desapego. Que assim seja. Paz e luz.